Vocês conseguem me ouvir? Amém? Graça e paz, amada igreja. Amém? Estão aqui? Glória a Deus. Esse Deus é o quê? Aleluia, povo de Deus. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira. Quem gosta do culto de quarta aqui? Amém? Tem gente que não entendeu. Quem gosta do culto de quarta-feira? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria estar aqui, estar na casa do Senhor. É uma alegria servir esse lugar conforme a vontade de Deus, de Jesus. Meus irmãos, nós estamos orando há alguns dias, crendo que o Deus que fez milagres no Velho Testamento, no Novo Testamento, vida dos mártires, quer ver essa... Oi. Vê se você percebe aí, aqui no retorno. Crendo que o Deus que fez milagre no passado, fará milagres e maravilhas no presente também. Aqui. Oi. Vamos testando aqui, ver se funciona. Em nome de Jesus. Se não der certo, a gente tira aqui, em nome de Jesus. É porque fica melhor para a gente ler, se movimentar. Irmãos, eu preciso crer que eu estou com a igreja que também crê que Deus ainda faz milagre, que o Senhor continua fazendo milagres. Amém? Será que tem alguém comigo nesse pensamento? Será que nós podemos caminhar nesses dias nesse pensamento? Será que a gente pode concordar que esse Deus continua fazendo milagre nos nossos dias? Você pode aplaudir esse Jesus? Amém? Como eu digo nos presídios, nos hospitais, eu não teria coragem de orar isso se eu não cresce no que Deus pode fazer. E eu sei que tem muitos milagres ainda que o Senhor vai fazer em nosso meio. Amém? Deus nos deu essa direção de orarmos por céus abertos. Estaremos orando nesse tempo, clamando ao Senhor. Cada quarta-feira declarando isso. Declarando esses céus abertos. Eu não sei se você já observou na sua Bíblia, mas em alguns momentos da história os céus se abriram. E nós vamos olhar nesses dias para esses momentos na história onde os céus se abriram. E quando o céu se abre é para revelar, é para manifestar a glória do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, amém? Meus irmãos, tem algumas coisas que precisam nesse tempo. Eu vou tentar mais um pouco, se ele falhar a gente muda. Você consegue me ouvir aí? Tu tá, né? Nos bastidores.
Glória a Deus. Quantos creem que, talvez tem gente aqui que tem orado por coisas tem tanto tempo. Será que eu estou sozinho em crer, meus irmãos, que está chegando a hora de alguns milagres que estavam engavetados sair da gaveta e se concretizarem? Amém? Será que alguém pode crer comigo que alguns desses milagres que estavam engavetados chegou? Sabe quando tem aquelas coisas que você pensou assim, está muito tempo parado, eu vou tirar daqui, eu vou fazer uso, né? Nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, crer que nesse tempo nós podemos fazer isso. Em Atos capítulo 7, verso 56, a Bíblia diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus. E o verso 56 diz, a gente leu o 55, 56 diz: e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, que está em uma das versões, à direita de... Meus irmãos, quando o céu se abre, o que é que Estevão vê? O Filho do Homem. Quando o céu se abre, nós não vamos ver coisas naturais, coisas humanas. Alguns de vocês precisam começar a entender o que eu estou falando. Quando o céu se abre, não é para mostrar aquilo que a gente já viu, você está me entendendo? Aquilo que você já viu é nessa terra. Aquilo que eu estou acostumado a ver é nessa terra, é no dia a dia. Os céus não precisam abrir para me continuar vendo aquilo que o meu cartão pode comprar. O céu não precisa abrir para me continuar comendo da comida que eu sempre comi lá na minha casa. Os céus não precisam abrir se eu toda quarta eu tenho condição de ir no Mateus, na quarta do hortifruti, sei lá qual é o nome de hoje, mas eu sei que tem muita gente, é o que dia de quarta-feira? Quarta do Horti e tantas outras coisas, né? Eu estava falando para minha mãe, a senhora quer ir lá no Mateus hoje? Eu lhe levo, porque hoje é a quarta de não sei de quê. Meus irmãos, mas para uma quarta de promoção, o céu não precisa se abrir, porque nós já sabemos como fazer. Para ir na lotérica, você já sabe até que ponto pode pagar um boleto, pode gastar. Mas a Bíblia diz que quando o céu se abre, não é só nessa passagem. Coisas que só existem no céu precisam começar a acontecer. A Bíblia diz que quando Estevão olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Eu não sei se você já entendeu. Nós não podemos achar que céus abertos é para coisas naturais, meus irmãos. Coisas naturais, a gente abre uma porta, a gente abre uma gaveta, a gente abre a carteira. Mas se nós queremos viver um tempo de coisas sobrenaturais, aí é necessário que as comportas dos céus se abram para que a gente possa viver essas coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas, amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já leu essa história. O que acontece logo em seguida é que Estevão é morto. Põe o verso 57, por favor. De Atos 7. A continuação aqui. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Pode passar. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes e aos pés de um jovem chamado, pode passar. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus. Esse é quando Estevão vê os céus abertos. É quando ele está em um momento de martírio, ou seja, vivendo, morrendo por causa de Cristo. Estevão aqui está sendo martirizado. Meus irmãos, nós vemos Jesus Cristo quando as coisas humanas, ouça o que eu vou te falar, por favor. Os céus se abrem quando as coisas humanas
não podem mais explicar ou não podem mais realizar aquilo que a gente está buscando realizar ou viver. Se você está disposto nesses dias a desejar algo para a sua vida, que as coisas naturais não solucionam, não resolvem, então você está pronto para que o céu se abra sobre a tua vida. Estevão, quando ele vê os céus abertos, é no momento talvez de maior, é o ápice, não talvez, esse é o ápice do seu ministério. Você já viu Isaías, quando ele diz, eu vi o Senhor. Quem veio na última quarta-feira aqui, como eu disse, você viu o missionário Pedro falando sobre alguns fundamentos, sobre o que é céus abertos. Mas, meus irmãos, eu aprendi sobre milagres da forma diferente de alguns, talvez. Eu ia até pedir à mídia, se vocês conseguirem achar a imagem, veio agora, da Arca de Noé, um quadro dos mais comuns que existe, é uma foto da Arca de Noé, eu acho que todo mundo sabe aí, se alguém ajuda aí, Karine, só para a gente projetar aqui, é um quadro antigo da Arca de Noé, os animais entrando nela. Eu não consigo tirar, quando fala a palavra milagre, eu não consigo desassociar a imagem desse quadro. Se tiver alguém das antigas lá por trás, ajuda lá. É uma imagem eu não sei se alguém tinha avó crente ou tio crente, eu ainda tenho esse quadro em casa. Alguém sabe de que quadro eu estou falando, gente? Vocês já viram esse quadro? Só o da minha época. Eu queria mostrar para o mais jovem, porque o da minha época sabe do que eu estou falando, moço. Não é possível que eu seja tão antigo assim. Meus irmãos, quem já morou na casa de um assembleiano dos 20, 30 anos para trás, de um batista? E eu estou falando batista assembleiano porque esse ministério novo não existia, gente. Esses ministérios novos têm aí 25 anos, mas 30 para trás era comum, era de lei ter na casa dessas pessoas essa imagem da Arca de Noé, o quadro da Arca de Noé. Mas por que eu estou falando? Se vocês conseguirem aí projetar ele, por favor. Olha aqui, gente. Gente, isso aqui, quando fala de milagre para mim, não tem como não lembrar disso. Não tem como não lembrar desse quadro aqui. Eu acho que eu vou mandar fazer um lá para casa. Isso aqui me lembra a casa da minha tia-avó. Crente, assembleiana, raiz, e eu olhava para esse quadro e ficava imaginando o poder de Deus. Quando eu olhava para ele, eu imaginava o poder de Deus. Eu lembro que tinha também o do Márcio Abrino, mas não é precisar estar procurando não, senão eu vou dar trabalho demais para vocês. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque quando a gente fala da palavra milagre, por exemplo, se eu perguntasse agora comida, cada um de vocês ia trazer uma imagem. Quem está com fome em consagração aí ia pensar no espeto, pizza, hambúrguer, né? Tantas coisas. Mas quando fala para mim milagre, eu lembro dessa imagem. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, esse é um dos maiores milagres do começo da Bíblia. Isso a gente está falando de uma embarcação gigantesca. Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos recriaram uma arca, um modelo de arca. Eu tinha muita vontade de ir lá para conhecer esse trem. Diz que fizeram uma tentando, gigante mesmo lá. Tem uma parecida com esse molde da descrição bíblica. Então, quem já tinha visto esse quadro? Tem uns aí que nunca tinha visto. Nasceram de 2000 para cá, né? Eu vou ver se eu acho isso aí para comprar. Vamos botar lá na parede de casa. Olha aqui para mim. Eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Quem é minha ovelha sabe. Meus irmãos, eu tenho dito para Deus que eu quero viver aquilo que os meus tios falavam que Deus era capaz de fazer. Amém? Eu quero testemunhar, eu quero pelos olhos da fé nesse tempo, ver milagres e coisas sobrenaturais, porque, meus irmãos, eu me recuso a ser apenas um crente de domingo, um crente domingueiro. Eu me recuso a aceitar um perfil de um crente que eu vou para a igreja, eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia e está tudo bem. Não, eu creio que o Senhor, que quando eu narro a história eu leio a história de Elias e eu vejo os prodígios, eu imagino o que aquela chuva representava, eu imagino aquele comando dado a Acabe, daquela forma, meu Deus, sai daqui, as nuvens estão se formando, vai chover.
Qual é o nível de expectativa que nós temos gerado em Deus para viver nesse tempo? A gente tem tido uma fé, como diz Tiago, uma fé semelhante à onda do mar. Você viu agora nas Olimpíadas, tem coisas que na minha opinião não são justas. Um brasileiro desclassificado por causa que não tinha onda no mar. Tipo assim, vamos para o MasterChef, acabou o meu gás, você está eliminada. Alô, bota outro gás, acabou o meu gás. Então tem onda, tem hora que tinha onda, tem hora que não tinha onda. O cara não tinha onda, ele perde. Tiago diz que a nossa fé não pode ser semelhante à onda do mar, que uma hora está lá em cima, mas outra hora desfez. Quem já viu uma onda aqui? A onda é assustadora por milésimos de segundos. Daqui a pouco é só uma água tranquila. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Eu não quero ser só um crente que frequenta a igreja de forma dominical ou semanal. Eu não quero ser só um membro de uma congregação, meus irmãos. Mas eu tenho dito para o Senhor que eu tenho a expectativa e o anseio para ver milagres como nos tempos antigos. Sabe, eu ouvi falar de tantos milagres, eu já li sobre tantos relatos de milagres. E meus irmãos, o céu ele não se abre para revelar coisas pequenas, coisas naturais. O céu se abre para revelar a glória de Deus. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O céu se abre para revelar a glória de Deus. O céu não abre para revelar coisas que tem nessa terra, coisas que eu posso comprar com dinheiro, coisas que o homem pode dar, coisas que o ouro pode dar. Quando o céu se abre, pode ter certeza, está vindo uma nova estação do Senhor para a sua vida, está vindo um tempo do derramar do Senhor, está vindo um tempo do liberar do Senhor, do fluir do Senhor. A chuva não é do chão para o céu se abre e a água desce, meus irmãos. Se o que você quer são coisas naturais, você pode comprar em supermercado, você pode comprar. O Pedro falou orou aqui declarando a mesma coisa do Pará, né? E talvez alguns não entenderam. Eu estive ministrando esse final de semana no Pará, meus irmãos, e eu não estava bem, eu peguei uma virose, eu, minha esposa, as crianças, e ela tira as forças da gente toda. A médica disse ontem, quando eu estava com o João no hospital, que é em média 7 dias. Meus irmãos, e eu orei ao Senhor, e é incrível. Durante o culto, parece que as forças voltaram, aí terminava o culto, aí voltava a moleza. Parece que o Senhor dizia assim, ó, eu vou abrir o céu para liberar, e terminou o culto, tu vai viver o processo. Como estão entendendo aqui, digam amém. Então tem coisas que nós precisamos que literalmente o Senhor abra os céus. Você já leu Isaías 64? Meus irmãos, tem um texto em Isaías 64, que não tem como a gente ler esse texto, igreja. Presta atenção aqui, não tem como você e eu lermos Isaías 64 e continuarmos tendo uma vida normal, uma vida de fé normal. Abra sua Bíblia aí, por favor. Se você já leu esse texto 1, 2, 3 vezes na tua vida, você precisa, em nome de Jesus, concordar comigo que não dá para ler Isaías 64 e continuar sendo uma pessoa normal. Eu não gosto da versão que diz rompesses, eu gosto da versão que diz fendesses os céus. Acha aí para mim, eu não lembro se é Almeida, acho que é Almeida. O pessoal da mídia projeta aqui para a gente. Isaías 64, verso 1. Amém? Abra sua Bíblia aí, Isaías 64, 1. O Ministério de Louvor, por favor, vocês daqui a pouquinho já vão voltar, que nós vamos orar. Aqui, eu gosto dessa versão. Vou pegar essa água que ela está mais natural. Olha isso, irmãos, vamos ler esse texto bíblico. Ó, se fendesses os céus e... Olha aqui para mim, igreja, não se distraia, no nome de Jesus. Nós precisamos entender algumas coisas na palavra de Deus, meus irmãos. O que era que Isaías estava pedindo? O que era que Isaías estava clamando? A intercessão, eu queria pedir, por favor, no nome de Jesus, todo espírito de distração, a começar dos intercessores, me ajudem.
no nome de Jesus. Eu preciso que você entenda isso aqui. Nós precisamos entender algumas coisas. Enquanto nós não estivermos com o entendimento de que os céus vão se abrir para coisas sobrenaturais, eles não vão se abrir, meus irmãos. Os céus, para se abrir, nós precisamos, como igreja, estar prontos a dependermos de coisas sobrenaturais. Enquanto a gente estiver em um nível natural, querendo viver coisas naturais, os céus não se abrirão, porque a glória de Deus não precisa ser manifestada. Mas quando nós entendermos que a igreja do Senhor precisa da manifestação da glória do Senhor, então os céus se abrirão. Isaías diz: ó, se fendesses os céus, se os montes se ecoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos descias e os montes se ecoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele... Qual foi a última vez que eu e você declaramos: ó, se fendesses o céu, meus irmãos? Nós estamos tão acostumados com níveis humanos, a resolver coisas de forma humana, que nós não temos pedido para que fendesse o céu. E o original da palavra fendesse é abrir-se mesmo aqui. Isaías está no meio, se você ler o contexto depois aqui, que Israel está passando, meus irmãos, o nível dessa peleja. Então ele declara: ó, se o céu se abrisse. Ele tem essa revelação: ó, se o céu se abrisse, se os montes se ecoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas. Será que nós temos realmente desejado isso? Será que nós temos realmente anseiado pelo mover, para que as nuvens se afastem, para que os céus se abram sobre as nossas vidas, meus irmãos? Tem uma coisa que eu estava olhando esses dias: todas as vezes que os céus se abriram, todas as vezes que os céus se abriram, aconteceram milagres na terra. Todas as vezes na Bíblia que os céus se abriram, aconteceram prodígios e maravilhas na terra. Olha o que ele pede aqui: ó, se fendesses o céu. Igreja, quando o céu se abre, os montes tremem. Quando os céus se abrem, a lenha molhada se incendeia e a água ferve, irmãos. Quando o céu se abre, aquilo que é impuro queima. Quando o céu se abre, aquilo que é dor tem que se converter ao juízo de Deus. Será que nós estamos prontos realmente para nesse tempo pedir a Deus que abra o céu? Será que nós queremos ver realmente o Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem? Será que nós queremos ver a glória de Deus nesses dias? A igreja do Senhor pode dizer um amém? Em João capítulo 1 e verso 50, tem um texto que me motiva a crer no que eu estou falando aqui para vocês. João 1,50, abra sua Bíblia, por favor. João 1,50. Pode projetar para a gente. O 51 também. Se você encontrou. Esse texto diz que, na verdade, é uma promessa. Diga comigo: promessa. Isso é uma promessa, meus irmãos, aqui em João. Que se nós caminhássemos com Ele, sabe, no sobrenatural, nós viveríamos coisas e veríamos o céu aberto, e nós desfrutaríamos de coisas ainda maiores.
do que aquelas coisas que tinham acontecido. Vamos conseguir colocar? João 1:50. Olha o que acontece, meus irmãos. Você conseguiu abrir na sua Bíblia? Se não conseguir, leia aqui comigo, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: viste debaixo da... Essa versão é NVI? É NVI? Eu pedi naquela hora outra, por favor, volta para a NVI. Aqui, amém. Preste atenção, esse texto ele tira a responsabilidade do pregador. Ufa, eu gosto de texto bíblico que tira a responsabilidade de mim, sabia? Porque a igreja entende que quem está aqui louvando, pregando, é falho, amém? Agora, quando a gente lê, a gente entende de quem é a responsabilidade de chamar a atenção do Senhor e de quem é a responsabilidade de crer no milagre. Olha só, você crê porque disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que? Olha a continuação. Olha a continuação. Então acrescentou: em verdade eu lhe digo que vocês verão o quê? Vocês verão o quê? Meus irmãos, a gente não pode ler isso aqui com naturalidade. Vocês verão coisas maiores no verso anterior, mas agora ele diz que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus fazendo o quê? Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é uma atmosfera, meus irmãos, diferente. Às vezes a gente está tentando pedir nos céus abertos para ver quanto vai vir a fatura de energia do mês que vem, e não é sobre isso. Quantos estão me entendendo? Digam amém. A gente quer que o céu se abra para a gente ver qual é o número contemplado da Mega Sena para que eu possa jogar. Diga misericórdia. Agora eu quero narrar um texto, meus irmãos. O foco desses nossos cultos vai ser oração e não apenas palavra, amém? Eu quero ler um texto e eu queria chamar o ministério de louvor já aqui. Eu quero ler com vocês o que eu estava com meu filho hoje e o que tem queimado no meu coração esses dias. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, esse texto é extraordinário, capítulo 18 e verso de número 20. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 20. À medida que você for encontrando, vá dando um glória a Deus para me saber. Primeira Reis, capítulo 18, verso 20. Nós vamos ler esse texto juntos, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de ler. Quantos aqui tem uma causa impossível? Diante do... Humanamente falando, não tem aquelas que a gente olha e diz assim... Humanamente falando, eu tenho umas que humanamente falando é impossível, amém? Causa que humanamente falando é impossível. Quem tem uma situação que você tem pedido ao Senhor para que o quanto antes seja resolvida? Uma situação que você tem colocado diante de Deus e pedido ao Senhor para que o quanto antes seja resolvida. Quem sabe que algumas coisas têm demorado e às vezes parece, seja frágil, seja vulnerável. Parece que às vezes está demorando, parece que não vai chegar. Você que já pensou assim, que parece que não... Né, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Só eu que às vezes pergunto assim: Senhor, tanto eu sou pastor, e o Senhor está olhando para todo mundo, esquece de... Jeremias era um ungido do Senhor, e ele disse para Deus assim:
Sim, o Senhor vai esquecer de mim mesmo, o Senhor vai esquecer de mim. Meus irmãos, eu não tenho orado por coisa pequena não para Deus nesse tempo. Eu não tenho orado por milagres pequenos não. Sabe por quê? Porque as coisas pequenas eu consigo resolver. Mas eu tenho orado por coisas grandiosas mesmo nesse tempo. Eu tenho pedido a Deus literalmente pelo o movimentar das águas mesmo, para que os anjos chacoalhem as estruturas. Eu tenho dito para Deus que aquilo que eu posso fazer Ele já sabe, mas eu quero, e nesse tempo, em nome de Jesus, verei as coisas que eu não vi ainda acontecerem. Você quer ler esse texto comigo? 1 Reis, capítulo 18, verso 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Nós estamos na mesma versão? Estamos. Amém? Todos aí? Preste atenção, você conhece essa história. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada. Meus irmãos, para um pouco, por favor. Às vezes é aqui que a gente está, nessa inércia. Inércia é um lugar na física onde onde a gente fica sem movimento, sem reação, igual você está aí agora. Agora eu quero que você saia da inércia. Eu queria te pedir para se colocar de pé. Pega a sua Bíblia, mas se coloca de pé. Pega ela para continuar lendo. A Bíblia diz que quando Elias pergunta: se vocês querem servir a Deus, amém, se querem seguir Baal, vão com ele. O povo não respondeu nada. Disse então Elias, preste atenção, aliás, vamos ler juntos, amém? Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. Congela. Quantas vezes nós estamos nessa situação aqui? A mulher do fluxo de sangue já tinha ido em todos os médicos, gastado dinheiro com a Unimed, mudou o nome dos planos, né? Não é mais agora a Uniosp. Como é o nome agora, gente? Me ajuda. Humanas. Não é mais Uniosp. Eu já gastei com a Uniosp, eu já gastei com a Humanas, eu já fiz cadastro no Socorrão, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Alguns de nós estão dizendo assim: olha, pastor, sobre essa causa eu já fiz tantas coisas. Irmãos, olha para a fala de Elias: eu sou o único que restou dos profetas mas Baal tem 450. É ou não é assim? Às vezes, irmãos, parece que o inimigo está em vantagem. Irmãos, imagina 450 profetas contra um. Michele, 450 amaldiçoando e um coitado de um profeta para dizer o contrário. Você ainda não entendeu que os céus não precisam se abrir se tiver um profeta contra um? Se é só você na sua casa orando e tem um bocado de gente desviado, aí tem motivo para o céu se abrir. Você está entendendo o nível do mistério? Aí precisa o céu se abrir. Se o médico te disser assim, ó, não, isso aqui vai lá no postinho que resolve, o céu não precisa se abrir. Agora, se o médico já olhou para ti e diz assim: o negócio é sério. Quem já teve medo num diagnóstico do médico aí, além de mim? Tem alguém aqui que esses dias crê que precisa que o céu se abra, meus irmãos? Vamos ver o que acontece. Verso 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu o prepararei, e o outro novilho
colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Verso 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é... Irmãos, é muita coragem. Eu leio a história e eu digo, Senhor, me dá essa ousadia. O Deus que responder por meio de fogo será Deus. Contra 450. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e chamaram pelo nome de Baal desde a manhã até meio. Ó Baal, responde-nos! Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a se acabar de rir. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Irmãos, esse é o nível de fé que nós precisamos nesses dias. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Esse é o nível de fé que nós precisamos nesses dias. E o povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Presta atenção na continuação dessa história. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse-lhe: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água corria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem Tua. Chegou a hora das orações que talvez você tenha falado muitas vezes. Quantas vezes você tem dito para Deus: responde-me, Senhor, responde-me. Quantos de nós já falaram isso? Responde-me, Senhor, responde-me, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o Teu povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Presta atenção nessa parte agora.
está chegando a hora em que o céu se abre. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu já ouço barulho de chuva pesada. Meus irmãos, eu não sei se você já leu essa história, mas eles estavam passando por um tempo de sequidão. Não chovia, estava tudo seco. Elias dá um comando a Acabe: vá comer e beber, pois eu já ouço barulho de chuva. Já estava chovendo, gente? Não estava. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nem tinha chovido ainda, mas o que Elias diz? Eu já ouço o barulho de chuva. Alguns de nós já entenderam como é que Deus age. O milagre nem chegou, mas já tem gente dizendo: Senhor, eu já posso contemplar o meu milagre. Eu sei que algumas casas aqui o céu está fechado. Eu sei que nas finanças de algum, talvez está fechado lá também. Mas preste atenção. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, e ele disse: não há nada lá. Elias disse: vá 7 vezes olhar. Imagina aquele servo indo olhar 7 vezes e não via nada, os céus limpos. Até que de repente, na 7ª vez que ele foi e voltou para ver, ele bota a mão assim, e atrás da mão dele, como que do tamanho da mão dele, o servo consegue ver que como que do tamanho da mão dele tinha uma. Irmãos, não faz sentido. Elias disse o quê? Que ele já ouvia barulho de nuvens. Ele disse que já ouviu o barulho de nuvem pesada, de chuva pesada. Mas só tinha uma nuvem agora. Olha só. Na 7ª vez o servo diz: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Você pode aplaudir o nome do Senhor?